Previdência privada é realmente uma boa opção para aposentadoria e como escolher a minha própria previdência. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui para o canal e como vocês viram anteriormente, o assunto de hoje vai ser previdência privada. O que é uma previdência privada? Como eu posso escolher minha própria previdência e também qual o regime tributário que incide sobre uma previdência privada. Esses são os tópicos que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes da gente entrar nessa parte, é preciso a gente entender como a previdência está hoje e como ela estava antigamente. O primeiro ponto é que até o fim da década de 1980 se tinha um modelo de teto de INSS totalmente diferente da realidade de hoje. Até essa data, até o fim da década de 80, a gente tinha um teto do INSS de 20 salários mínimos. Reforma após reforma foi se diminuindo esse teto e hoje a gente está num teto de INSS de 6 salários mínimos. Ou seja, perdemos aí 14 salários de teto para essa realidade atual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ano após ano, o rombo da Previdência só vem aumentando. E a perspectiva do mercado é que esse rombo ele vai aumentando com o passar dos anos. Apesar da reforma da Previdência ter sido feita em 2019, mas 2020 foi um ano da pandemia, então tudo aquilo que seria economizado em 10 anos foi gasto apenas em 2020. Ou seja, o rombo do INSS da Previdência Privada irá continuar com o passar dos anos. Agora entrando na parte do que é uma previdência privada, a previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Assim como existem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos cambiais, a previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. A única coisa que diferencia dos demais fundos é a questão tributária, que eu vou falar daqui a pouco. Já para as opções que estão disponíveis no mercado hoje, a gente tem previdências privadas mais conservadoras, previdências privadas mais agressivas em relação à rentabilidade. As mais conservadoras, que eu acredito que não são as melhores, porque elas investem 100% na maioria das vezes do capital em títulos públicos. Títulos públicos são aqueles títulos do Tesouro Direto, que estão disponíveis para qualquer pessoa comprar. Inclusive eu gravei um vídeo comprando Tesouro Selic, vou deixar aqui no card aqui em cima. Então, na minha opinião, não vale muito a pena, porque ela vai investir 100% ou quase 100% em títulos públicos e também em renda fixa, que são os CDBs, LCI, LCAs, emitidos pelos bancos ou instituições financeiras. Agora falando das previdências privadas consideradas agressivas, são aquelas que investem grande parte do patrimônio em ativos de renda variável. E aí entram ações, fundos imobiliários, entram também algumas moedas, geralmente o dólar, mas também o euro também entra no portfólio do fundo. E existe um fundo moderado, de risco moderado, que é aquele que tem um pouco em cada classe de ativo. Ele tem um pouco de título público, um pouco de renda fixa privada, que são emitidos pelos bancos, CDB, LCI, e também ativos de renda variável, que é o que eu citei anteriormente. Entrando agora na parte como escolher a minha própria previdência. O primeiro ponto é você decidir qual risco você quer correr. Se você quer correr um risco conservador, que são o caso daquelas primeiras que eu citei, um risco moderado ou um risco mais alto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à taxa de administração. Todo fundo de investimento, como a previdência privada é um fundo de investimento, ela tem uma taxa de administração do gestor. O ideal é que você busque previdências privadas ou fundos de investimento no geral com uma taxa de administração mais baixa, no máximo 1%. Esse 1% ele é ao ano, ou seja, a cada R$1.000, vamos supor, você paga R$10 de taxa de administração. O terceiro ponto é você ficar atento à taxa de carregamento. Algumas previdências elas cobram taxas de carregamento. Então, por exemplo, vamos supor que aquele fundo, aquela previdência, ela cobre 3% de taxa de carregamento. Você coloca R$100, desses R$100, R$3 ficam para o fundo e R$97 é de fato investido na sua previdência. Agora falando sobre a questão tributária de uma previdência privada, existem duas opções. No momento da contratação, você vai ter que escolher entre a opção PGBL ou VGBL. A PGBL ela é mais indicada para quem faz a declaração anual do imposto de renda e ele deduz até 12% do imposto devido.
Já na VGBL é indicado para quem faz a declaração simplificada e ele não tem a dedução dos 12% como o outro plano. Vamos imaginar que você chegou na idade de se aposentar e você agora quer usufruir todo aquele montante que você investiu ao longo dos anos. Você terá duas opções: retirar o patrimônio por inteiro ou converter aquele patrimônio em renda. E aí o banco ou a instituição que você fez a sua previdência, ele vai ficar responsável por lhe pagar mês a mês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha tirado todas as suas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E deixa seu like se você gostou desse vídeo. Bem, até a próxima.